Ancelotti, que convocou 5 jogadores do Flamengo para a seleção, é a Seleflá, né? Da defesa, quase todo mundo, ó. Alexandro, Danilo, Léo Ortiz e Wesley. Uma opção para o meio, Gerson também entrou na lista. Lembrando que amanhã o Flamengo encara o Deportivo Táchira da Venezuela, Conmebol Libertadores, jogo no Maracanã, você vê ao vivo aqui na Globo, depois de Vale Tudo. Flamengo, gente, que tem que vencer, é outro, que tem que vencer, de preferência no caso do Flamengo, de goleada, para passar em primeiro do grupo C. Lucas de Sena, conta pra gente, temos pistas de como vem o Flamengo para esse jogo de amanhã, cara? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham no Globo Esporte. O Flamengo faz daqui a pouco, às 3h30 da tarde, o último treino antes de receber amanhã aqui no Maracanã o Deportivo Táchira da Venezuela. O Gerson, que saiu de marca do jogo com o Palmeiras no domingo, teve diagnosticada uma inflamação no joelho. Já iniciou o tratamento e a expectativa é de que ele jogue amanhã, mesmo que seja no limite, já que é uma decisão para o Flamengo que precisa vencer para passar para a próxima fase sem depender de qualquer outro resultado. O treino de hoje também deve definir uma possível volta do Alan no meio-campo. O volante está recuperado de lesão na coxa. E outro que tem chances de voltar a ser relacionado é o Vinha, lateral esquerdo uruguaio, que não joga desde agosto do ano passado. Lesionou o menisco, o ligamento cruzado anterior do joelho direito, além de uma fratura na tíbia. 59 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. O Maracanã vai estar lotado para empurrar o Flamengo. O jogo é às 9h30 da noite, mas a partir de 9h20, para quem não vier para cá, acompanha tudo com a gente na tela da Globo, depois de Vale Tudo. Um abraço, Escobar, para todos e todas. Será que teremos loucura lá no Rio de Janeiro? Pedro Henrique Torre, então, trazendo as informações do Flamengo, que agora deu uma de Roberta Barroso só para humilhar a gente, mas tudo certo. Flamengo que precisa fazer o simples, né, Pedro? Exatamente. Tudo bem, Mari? Um beijo novamente aí, beijo a todos. Pois é, pegando o habitat de Roberta Barroso neste momento, que está curtindo as suas férias, mas Flamengo tem que vencer. Não tem outra história amanhã no Maracanã, 21h30, contra o Deportivo Táchira, o time que já basicamente aí não tem mais o que fazer na Libertadores, né? A lanterninha do grupo, não conseguiu nada nessa Libertadores. O Flamengo é o segundo colocado do grupo C, 8 pontos, na frente por saldo de gols da LDU e atrás do Central Córdoba, que tem 11 pontos, lidera a chave surpreendentemente. Então o Flamengo precisa vencer para não depender mais de ninguém, para não ter mais nenhum tipo de problema e vencer bem, fazer um bom saldo de gol, porque quem sabe se a LDU conseguir uma vitória contra o Central Córdoba na altitude de Quito, o Flamengo pode até beliscar o primeiro lugar. O Flamengo tem aqueles problemas ainda, o Alan e o Pulgar, lesões musculares, não devem voltar para essa partida. Talvez o Alan possa ser relacionado, quem sabe, é uma possibilidade, o Pulgar mais para o fim de semana. O Gerson ainda é dúvida, aquela inflamação no joelho esquerdo depois do escorregão que teve lá, né, no gramado do Allianz Parque, na partida do último fim de semana, a vitória. Então ficaria um pouco mais complicado para montar esse meio de campo, o Everton Araújo, de repente puxar o Varela de novo, como fez no fim de semana contra o Palmeiras. O Varela, que foi muito elogiado por participar ali como volante, seria uma possibilidade, já que o Wesley não está suspenso como estava contra o Palmeiras. Mas aí tem os selecionáveis ali para trabalhar também na defesa, Alexandro, Léo Ortiz, o Léo Pereira, que fica meio fora ali, o pessoal tá falando que ele é o Chaves e que não foi para Acapulco, né? Porque fica meio fora da defesa rubro-negra dos selecionáveis, mas de resto tem ali a Arrascaeta em ótima fase, enfim, o Pedro pode ser uma alternativa também. O Flamengo precisa de gols para ir bem, fechar melhor ainda e pensar bastante no Mundial, embora ainda tenha um jogo contra o Fortaleza, é importante, mas esse jogo define bastante oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. Deportivo Táchira não é, lembre bem, Mariana Spinelli, não é Tajeres, é o Deportivo Táchira que o Flamengo vai enfrentar 21h30 no Maracanã amanhã. Então, essa narrativa não vai colar. O Flamengo ganhou do Palmeiras porque o Felipe Luiz foi extremamente inteligente. O Flamengo não teve uma exibição de gala, muito pelo contrário. Acho que o jogo no primeiro tempo foi bem chato, segundo tempo o jogo melhorou, mas nos 90 minutos o Flamengo mereceu vencer e venceu porque o Felipe Luiz foi muito inteligente. Ele foi muito inteligente, ele mostrou que estudou demais a equipe do Palmeiras
inclusive o segundo gol com participação dos 3 jogadores que ele colocou em campo. O Wallace Ian, Pedro e o Ayrton Lucas, que foi o autor do segundo gol. Então essa narrativa não cola. O Flamengo ganhou porque mereceu ganhar e porque o Felipe Luiz mostrou novamente porque que ele é um grande treinador. E sobre o Wallace Ian, uma curiosidade aqui, números do SofaScore. O Wallace Ian do Flamengo é o jogador da Série A que precisa de menos minutos para participar de gol em 2025. Segundo o SofaScore, esses são os números do jovem de 20 anos. 12 jogos, sendo um como titular, 4 gols, 3 assistências, 7 participações em gols, 46 minutos para participar de gol e 2,8 finalizações para marcar. Ou seja, ele precisa de menos de 3 finalizações para poder fazer um gol. Então, números interessantes do Wallace Ian, que recentemente não foi relacionado em algumas partidas do time profissional. Hoje a gente já trouxe aqui o motivo, não estava desempenhando bem no dia a dia, mas é um garoto que, com a cabeça no lugar, vai voar. Ainda bem que ele botou a cabeça no lugar, voltou a desempenhar bem no dia a dia e tem sido convocado pelo técnico Felipe Luiz, que continue assim o Wallace Ian, porque você tem um futuro extremamente promissor. E por falar em atacante, Bruno Henrique não compareceu ao STJD como havia sido convocado, mas não foi culpa do atacante. Informação que a gente apurou. O STJD remarcou 3 vezes o horário de depoimento do Bruno Henrique. Seria online às 15 horas da tarde, depois às 13, aí depois anteciparam para a parte da manhã. Mas o Bruno Henrique estava no CT Ninho do Urubu treinando pelo Flamengo, como já estava previsto. O treino do Flamengo começou 10 horas da manhã. Ou seja, não tem como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O STJD mostrou aí, digamos assim, uma certa desorganização. E aí, um novo depoimento, um novo dia para o Bruno Henrique depor vai ser marcado e a gente vai informando por aqui. Agora vamos falar de uma notícia maravilhosa. Eu confesso para vocês que eu estava com um certo medo do que havia acontecido com o Gerson. Ontem, nas outras redes sociais, eu até publiquei que na primeira análise dos médicos, algo de grave havia sido descartado, que não parecia ter sido nada grave, mas é óbvio, como vocês médicos me acompanham aí, o médico, para dar um diagnóstico, precisa dos exames. Fizeram uma primeira análise ali no vestiário, mas precisava dos exames. E aí, os resultados dos exames saíram. E o Flamengo divulgou o seguinte: substituído no segundo tempo da partida entre Palmeiras e Flamengo, Gerson passou por exames clínicos e de imagem ainda na noite de domingo. Os resultados indicaram apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Já nessa segunda-feira, no CT Jorge Gelau, o atleta se apresentou normalmente com o restante do elenco e realizou trabalhos com a fisioterapia. Ufa! Eu estava com certo medo e receio de que ele tivesse rompido alguma coisa, porque o lance foi extremamente feio, gente. O pé dele prendeu, o joelho virou. Ah, é culpa da grama sintética? Gente, não sei, isso aí é um velho e longo debate. Não vou ficar aqui falando da grama sintética, que eu acho que não deveria existir, mas é uma opinião minha, é algo pessoal, isso aí é um debate longo, mas que bom que não aconteceu nada de grave com o Gerson. Torcer para que ele fique à disposição já para quarta-feira, para o jogo contra o Deportivo Táchira, e no domingo o Flamengo enfrenta a Fortaleza, jogo inclusive que, se tudo der certo, o Flamengo pode chegar à liderança do Campeonato Brasileiro novamente, e aí chegar ao Super Mundial como líder do Campeonato Brasileiro. Seria extremamente importante para as pretensões rubro-negras na temporada 2025. Galera, o Alcaraz fez mais um gol pelo Everton, né, nesse final de semana, e aí eu tô vendo muita gente noticiar que ele bateu as metas e com isso vai ser comprado. Entrei em contato com o Flamengo e também com os representantes do atleta e publiquei o seguinte nas outras redes sociais: Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande. Tanto o Flamengo quanto os representantes de Alcaraz negam que o jogador tenha batido as metas de compra obrigatória do Everton. No Fla, o discurso é de tranquilidade, porque caso o Alcaraz não bata as metas e o Everton não queira exercer a opção de compra, outros clubes da Europa, inclusive da Inglaterra, já entraram em contato para demonstrar interesse no argentino. O jogador, segundo os representantes, está feliz no Everton e vê com bons olhos uma permanência. Onde eu quero chegar? O Flamengo vai vender o jogador, não quer continuar ou manter o jogador aqui para o restante da temporada. O Flamengo quer negociá-lo. Vai torcer para o Everton, vai torcer primeiro para o jogador bater as metas. Se o jogador não bater as metas obrigatórias, torcer para o Everton exercer a opção de compra. Se o Everton não exercer a opção de compra, o Flamengo tem outros clubes interessados
na contratação desse jogador pelos valores que, teoricamente, o Flamengo venderia ao Everton. Então, é isso. Só trazendo a informação para vocês. É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados. Uma ótima terça para todos. Eu tô chegando com tudo nessa terça-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Flamengo. Amanhã é dia de guerra, amanhã é dia de decisão. Então tô muito confiante, vamos torcer para que o Flamengo possa fazer uma baita de uma partida e consiga fazer um grande resultado em cima da equipe do Deportivo Táchira. Maracanã, cerca de todos os ingressos já foram vendidos, então assim, eu tô muito confiante e só a vitória interessa. Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, para vocês quanto será o placar desse grande jogo, desse grande confronto, que eu prometo responder a todos. Eu tô na expectativa gigantesca de que o Flamengo possa sim, né, amassar a equipe, né, do Deportivo Táchira, depois dessa grande vitória em cima da equipe do Palmeiras, um grande clássico. Então tô muito confiante, vamos torcer para que tudo dê certo. E agora, né, claro, falando sobre Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa do Flamengo poder formalizar uma proposta oficial para o Roberto Firmino. É isso mesmo, até porque o jogador tem um grande desejo, né, de jogar no futebol brasileiro, nessa Copa do Mundo de Clubes. O Roberto Firmino, além, né, de ter uma idade um pouco avançada, tem um grande desejo de fazer uma Copa do Mundo, que seria a sua primeira e única, né, na carreira. Então, assim, é um cara muito experiente, jogou muita bola naquele Liverpool lá, né, de Salah e de Mané. Então, assim, vamos torcer para que ele venha para o Flamengo e faça muito sucesso por aqui, porque, assim, é um baita de um jogador. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!